Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Jesus Cristo, o caminho Sigma, e como o sistema ataca pilares essenciais da sociedade. É um assunto longo, complexo, e esse vídeo aqui ele é mais introdutório mesmo. Eu pretendo gravar outros, dissecando aí partes desse vídeo e explicando melhor depois. E é importante eu lembrar aqui para vocês que eu não falo sobre religião aqui. Mesmo falando sobre Jesus, eu não vou falar sobre Jesus da visão religiosa, beleza? Mas eu vou falar aí de Jesus histórico, algo que todas as religiões, elas chegam em um consenso de que Jesus, historicamente, ele existiu sim. Agora, se a pessoa acredita que Jesus é o filho de Deus ou não, e essas coisas, aí é uma opinião pessoal de cada um e exclusiva das religiões católicas e cristãs, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso, né? Sobre o Jesus histórico e como nós podemos aí criar uma relação de Jesus com o caminho Sigma, o caminho que ele trilhou na Terra, com o caminho Sigma e como que o sistema usa isso para acabar e atacar a sociedade. Quero deixar meu agradecimento a todos que estão assistindo esse vídeo. Se você é inscrito, obrigado. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o vídeo. Eu sempre respondo a todos aí nos comentários, até porque não são muitos comentários, né? O YouTube ele tirou a relevância do meu canal, e aí por isso também eu criei outro canal. Isso vai servir como um canal backup também. E eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário esse novo canal. Se inscreva lá também. Eu vou estar postando os conteúdos lá também. Beleza, galera? Então vamos lá. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o Jesus histórico, e isso é matéria de seminário de teologia, que você olha Jesus Cristo através da história, beleza? Isso é interessante porque é a única forma de que todas as religiões que existem conseguem chegar em um consenso sobre a pessoa de Jesus. É que ele realmente ele passou na Terra. Agora as pessoas só talvez não acreditam no Jesus espiritual e filho de Deus, né? Isso é particular da opinião pessoal de cada pessoa e de cada religião. Então é por isso que eu vou pegar esse tema em que a maioria aí das religiões e pessoas chegam em um acordo, que é o Jesus histórico. E quando nós paramos para olhar como foi a vida desse Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, nós vamos ver que tem muito a ver com o caminho que o Sigma tenta trilhar para ele, né? Talvez seja até por isso que ali no Novo Testamento nós vemos um apóstolo. Eu vou evitar citar nomes aqui, eu vou falar de forma mais aberta e geral. Os apóstolos eles falam: vocês podem me imitar porque eu imitei ele, né? E porque você vê que o caminho dele foi traçado e trilhado para cumprir um objetivo. Então, quando nós olhamos para Jesus e relacionamos com o caminho Sigma, a primeira lição que nós podemos tirar e ver que nós temos de semelhança com o caminho Sigma e Jesus é essa, que é o objetivo de vida, né? Você vê que Jesus, desde que ele inicia o que ele chama e o que a Bíblia descreve como ministério dele, você vê que ele já sabe o objetivo dele, o que ele veio fazer enquanto ele estava aqui na Terra. Coisa que, devido às distrações, as pessoas e os seres e os indivíduos de hoje em dia, eles não têm plena consciência do que eles têm que fazer enquanto eles estão aqui na Terra. E isso é engraçado porque o ser humano ele tem a sensação de que talvez ele seja imortal hoje em dia. Então não importa o que ele vai fazer amanhã ou depois de amanhã, porque ele é imortal. E a rede social, né, criou essa imagem de que o ser humano ele é imortal. E é interessante porque no fim o ser humano não é imortal. Então, se ele trouxesse novamente essa consciência para ele de que a vida é breve, talvez ele evitaria mais distrações e se concentraria mais no objetivo de vida que ele tem que passar. Então, quando nós vamos correlacionar Jesus e o Sigma, o caminho do Sigma, nós conseguimos tirar aqui a primeira lição, que é: Jesus ele tinha plena consciência do objetivo de vida dele. O Sigma também. O Sigma ele tem que buscar entender o objetivo de vida dele e, na maioria dos casos, vai convergir a alta espiritualidade
na vida dele. E eu separei o objetivo de vida em 3 pontos, né? Porque aí você pode me perguntar. Quando você frequenta alguma religião, eles vão abordar o assunto de objetivo de vida como ministério, né? E é algo engraçado, dá até vontade de rir. Eles abordam de forma muito ampla e eles não especificam e não ajudam a pessoa e ainda conseguem causar mais confusão ainda. Só que isso sempre você vai escutar, mas nunca vai entender. Eles falam muito. Qual é o seu ministério? Como descobrir o meu ministério? E etc. E você nunca consegue entender o que é aquilo ali e do que eles estão falando. Então, no âmbito religioso, no ambiente religioso, eles falam de ministério, sendo que Jesus fala de um objetivo de vida, né? O que você tem que fazer? É simples, né? O que eu tenho que fazer? E para ajudar você a descobrir essa resposta, eu separei o objetivo de vida em 3 partes, tendo como pilar Jesus, já que é o assunto principal, que é o estudo, né? Desde que Jesus nasceu e começa a se formar como criança, você vai ver que na Bíblia eles descrevem que Jesus ele estudava o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento falava sobre ele, né? Convergia sobre ele, convergia sobre o objetivo de vida de alguém que viria na Terra para salvar a humanidade, né? Ali no âmbito filosófico e teológico, você vai ver que para livrar os judeus ali dos romanos, né? Só que não. E por que eu falo só que não? Porque o Antigo Testamento e os profetas, eles descrevem o objetivo de vida dessa pessoa que viria na Terra para salvar a humanidade sem guerra e sem armas, mas ele salvaria a humanidade através de uma atitude que ele teria, né? Que seria conhecida mais para frente como o sacrifício que ele faria na cruz e através da mensagem que ele iria deixar enquanto ele passasse pela terra, né, para libertar o povo. Só que o povo não conseguiu discernir isso. O povo achou que ele iria salvar a humanidade da maneira tradicional naquele momento ali, que seria através da revolução, da guerra, né, e das armas. Aí, como ele não faz isso, o povo fica decepcionado e acaba matando ele, como é descrito no Novo Testamento. Então, o primeiro ponto para o objetivo de vida é o estudo, né? Jesus ele descobriu o objetivo de vida dele através do estudo, da leitura, porque estava descrito no Antigo Testamento pelos profetas que vieram bem antes dele. Segundo, através do estudo, você vai descobrir que você precisa fazer algo. E quando você descobre que você tem que fazer algo, você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Sem enrolação e sem conversa. E o ponto mais clássico e mais objetivo que eu tenho para te dar, uma explicação prática de que talvez você esteja no seu objetivo de vida errado, é quando você está fazendo algo desanimado, sem vontade de fazer. Significa que você está fazendo algo que é errado, tá? E fazer algo que você não deveria fazer, isso geralmente vai casar aí muito no âmbito profissional, né? No Brasil, geralmente nós não temos tanta liberdade assim, e não é tão fácil empreender e você viver do que você realmente gosta. E isso é meio que até que relativo hoje em dia e meio estranho. Você fala assim, ah, eu faço o que eu gosto, né? É um pouco difícil você encontrar pessoas que falam isso, mas isso é muito fácil de se ver no âmbito profissional. E não é errado, só que você tem que ter consciência de que é temporário, né? Quando você faz algo que você não gosta, você precisa enxergar isso como algo temporário e para que você estude, tente se desenvolver para que chegue um momento em que você possa inverter essa história e fazer o que você tem que fazer, tá bom? Então é importante você não aceitar, né? Por isso que é importante você fazer o que tem que ser feito. Por quê? Você precisa estar em constante ação, mesmo que não no seu objetivo de vida, mas quando você não está no seu objetivo de vida mas está agindo para mudar isso, você tenha na consciência que aquilo ali é temporário e futuramente, posteriormente, você vai começar a fazer o que você tem que fazer, tá? Terceiro ponto é a vivência. Você precisa viver, você precisa se expor a novas experiências, né? Se você ficar trancado em casa 24 horas por dia, o ano inteiro, a sua vida inteira, você nunca vai descobrir coisas além do que das coisas de casa, né?
Então, por isso é muito importante você se expor a novas coisas, a novas aventuras, experiências, porque quanto maior a bagagem que você tem de vida, né? Bagagem de vida. A bagagem de vida é interessante porque ela é a única que não causa pesos e não atrapalha o seu desenvolvimento. Mas quanto mais bagagem de vida você tem, mais fácil vai ser você identificar o que você quer fazer, né? Porque você vai ter mais opções ali. Então você vai saber o que é melhor para você. E é interessante porque nós vemos que o sistema hoje em dia ele prega totalmente ao contrário, né? Ele prega fique em casa. Não é assim que acontece? Fique em casa, você tem que ficar em casa, você tem que se privar de novas experiências, você tem que se tornar um escravo e um rato de laboratório. E é isso que nós vemos, vamos escutando durante o nosso crescimento. Você estuda, quantos anos você não fica na escola, né? Você fica preso ali, você se priva de experiências. Quantos anos depois você não fica na faculdade se privando de experiências? Depois você arruma um emprego até a sua morte. E quantos anos você não se priva de novas experiências? Então você vê o quê? Que você se priva do novo. Se você se priva de ter novas vivências na sua vida, você não vai fazer o que tem que ser feito, você não vai correr atrás de estudos para descobrir qual é o seu verdadeiro objetivo de vida. Beleza? Eu acho que essa explicação ficou até que um pouquinho longa, mas eu acho que eu consegui explicar bem. Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aí que nós vamos conversando mais, tá? Então, quando você estuda, você descobre o que você tem que fazer, e quando você descobre o que você tem que fazer, você vai se expor a novas experiências de vida, tá bom? E você se expondo a novas experiências de vida, você vai descobrindo e trabalhando no seu objetivo de vida, e quando você descobre e trabalha no seu objetivo de vida, você evita distrações. Aqui entra o segundo ponto importante, que entra em concordância com Jesus e o caminho Sigma, que é quando Jesus ele pega e inicia o ministério dele, tendo plena certeza e convicção do que ele tinha que fazer, ele evita qualquer distração na vida dele, né? E o exemplo mais clássico é o relacionamento. Jesus ele não se relacionou com mulheres. E isso tanto a Bíblia católica como a Bíblia cristã entram em consenso, tá? De que Jesus não se relacionou. Jesus ele não pecou, ok? E aqui eu posso conversar um pouquinho mais com vocês sobre esses dois pontos de Jesus não se relacionando com mulheres e ele não pecando, tá? O primeiro é o quê? Tanto a Bíblia cristã como a católica, elas falam que Jesus não se relacionou, só que nós temos alguns escritos extra-bíblicos, né? Se eu não me engano, no máximo dois, que falam que Jesus teve relacionamento sim. Só que isso não chega em um consenso e é algo à parte. Então eu não vou levar em consideração coisas à parte. Mas eu estou sendo justo e citando que existe sim, tá bom? Eu tenho quase certeza, galera, que é um escrito só, extra-bíblico, que é chamado como livro apócrifo, que fala que Jesus ele teve um relacionamento, tá? Mas isso não chega em um consenso, então eu não vou levar em consideração. Eu vou levar em consideração aqui o que as pessoas mais, o que existem mais em consenso aí. Segundo ponto, Jesus passar pela terra e não pecar. Eu falar isso entra muito no âmbito espiritual e religioso, e aqui eu estou falando de um Jesus histórico, estou excluindo religião e espiritualidade aqui, tá? Então, como que eu vou interpretar isso para vocês de um âmbito histórico? Que Jesus ele não se desviou do caminho dele. Então eu vou colocar Jesus passando pela terra sem pecar, e eu vou colocar para vocês como ele não se desviou do caminho de vida dele. Ele não se desviou do objetivo de vida dele. E no Novo Testamento nós temos descrições de Satanás, ali da pessoa de Satanás tentando Jesus e ele não aceitando a tentação e o que Satanás oferecia para ele. E eu posso interpretar isso o quê? Como ele tendo plena certeza do objetivo de vida dele e não se desviando daquilo, evitando distrações. Então, o Sigma, quando ele entende o objetivo de vida dele, ele evita distrações, né? Tudo o que pode vir a tirar ele do objetivo de vida dele, ele vai evitar e ele vai cortar. E o objetivo de vida dele é muito ligado também a o terceiro ponto que nós vamos abordar, que é a mensagem, o que ele quer transmitir e qual é o legado que ele quer deixar. Jesus ele transmite a palavra dele, que é transmitida depois de pessoa para pessoa, né, de forma oral,
e depois de forma escrita. As pessoas começam a escrever para registrar as palavras dele, tá? E essas palavras elas são descritas aí nos evangelhos, no Novo Testamento. Então, sempre quando nós estamos trilhando o nosso objetivo de vida, nós precisamos estar ligados na mensagem que nós estamos transmitindo. E nem sempre é uma mensagem só escrita ou é um áudio, um vídeo, né? Mas às vezes através do nosso comportamento e de como nós nos comportamos perante as outras pessoas, perante a vida, né? Sobre tudo o que existe uma ação. E esse ponto aqui, ele é bacana, né? É o terceiro ponto e o último, que é todo objetivo de vida e todo sigma, toda pessoa que se identifica com esse caminho, ele tem alguma mensagem para passar, ele tem alguma experiência para passar. E quando eu falo alguma mensagem e que ele tem algo para passar, eu não quero aqui só me limitar a ter um canal em YouTube ou em qualquer outra plataforma. Não. Cada pessoa tem a sua particularidade e cada pessoa vai ter a sua forma de transmitir este caminho que ela está trilhando e o que ela está aprendendo enquanto trilha esse caminho. E isso que é bacana, tá? A mensagem de Jesus, quando ele passa aqui na Terra, ele fala o quê? Trate o próximo como você quer ser tratado. E aqui vai entrar o último ponto, que é como o sistema ele consegue quebrar um pilar da sociedade, né? Todos nós sabemos que o cristianismo, né, a religião judaico-cristã, era um pilar da sociedade moderna e o sistema conseguiu relativizar isso, né? Então você vê o quê? Que o sistema ele vai relativizar como? Cada pessoa enxerga as coisas de uma maneira, cada pessoa tem a sua verdade. Isso é a relativização do comum, tá? Existem certos padrões que eu não posso relativizar, é um padrão, é algo, é uma certeza que existe ali naquele momento e eu não posso relativizar. Então, o sistema ele faz isso através do quê? Através da religiosidade, né? Através aí de várias visões de algo que é certo. E é como que isso acontece? Através de denominações religiosas, tá? Você vê o quê? Que no início dessa mensagem não existiam denominações religiosas, não existiam visões separatistas sobre o mesmo assunto que convergiam em um único ponto, né? Que era a mensagem de Jesus. E aí você vê o quê? Que conforme essa mensagem vai se espalhando mais, ela começa a ser sistematizada, né, para ficar mais fácil o aprendizado. Então, tudo o que é sistematizado, ele passa por uma relativização e essa relativização, ela causa uma divisão. E quando esse pilar ele é quebrado, ele começa a ser utilizado para outros fins maléficos, ok? Principalmente o fim, o fim aí para escravizar os adeptos a essa mensagem, tá? Então, quando você descobre o seu objetivo de vida, transmite a sua mensagem, e se essa mensagem ganha certa proporção, você vai ver que você está predisposto a que essa mensagem ela seja sistematizada, ela entre dentro de um sistema e quando ela entra dentro de um sistema, ela cria adeptos e é relativizada, né? Você consegue enxergar isso vendo que a mensagem que Jesus quer passar é muito simples, mas quando ela começa a ser sistematizada, ela se torna algo difícil e pesaroso para quem segue. Por hoje é isso, galera. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou falar desses assuntos mais vezes, abordando aí tópico por tópico. E qualquer dúvida, deixe no comentário, curta o vídeo, se inscreva lá no meu canal secundário também e até a próxima.